Glorifico e exalto o nome do nosso Deus, Deus soberano, Deus grande, Deus maravilhoso. E eu vou fazer uma live aqui falando sobre oração. Já fiz várias lives falando sobre oração, mas agora eu vou falar sobre a oração que funciona. E o estudo bíblico sobre oração nos fala de uma profundeza muito grande, algo muito profundo. Nós nos aprofundamos numa comunhão íntima com Deus quando nós entramos no campo da oração, sendo uma prática incentivada. E nós vemos em toda a Bíblia muitos exemplos de orações que funcionaram, orações que Deus atendeu. O povo clamou ao Senhor, e quando nós clamamos a Deus de todo o nosso coração, Deus está pronto a atender a nossa oração, a nos proteger, a nos guiar. Moisés, por exemplo, ele intercedeu com muita veemência pelo povo de Israel, demonstrando como a oração pode ser uma poderosíssima ferramenta no mundo da intercessão. Quando nós intercedemos por alguém, nos colocamos no lugar daquela pessoa, suplicando ao Senhor a bênção, mostrando ao Senhor o que o nosso coração está sentindo, a nossa dor, a nossa angústia. Evidentemente o Senhor vai atender a nossa oração. A oração do Senhor é ensinada em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 3, fala de algo muito forte, algo muito especial, algo muito maravilhoso. E Jesus ensinava ali através da oração Pai Nosso. E nós observamos que a oração, ela inicia com adoração, com louvor, com gratidão. Glorificamos a Deus porque Deus, ele é perfeito e ele está pronto a atender quando nós lhe clamamos com todo o nosso coração. A palavra de Deus nos diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que você não sabe. Se você deseja, na realidade, orar de uma forma produtiva, de uma forma eficaz, comece agradecendo a Deus, entre com gratidão. O Salmo 100 diz, entrai pelas suas portas com louvor. Deixa eu ver aqui como é que nos fala o Salmo 100. Com ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto, louvando, adorando, exaltando a soberania de Deus. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração a geração. Vemos aqui que Deus, ele é exaltado quando nós adoramos o seu nome. Ele é exaltado quando nós reconhecemos a sua soberania. O que é na realidade a oração? A oração é uma fala, é uma aproximação com Deus, é uma forma de eu me conectar com o divino. Lembre-se, contudo, que Deus não é uma pessoa comum. Ele é o nosso Criador, o nosso sustentador, aquele que nos guia, que nos protege, que nos ampara. E quando eu me aproximo de Deus com todo o meu coração, o Senhor vai sim estar com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Que nesta noite você possa receber a bênção do Senhor, que nesta noite você possa compreender que através de uma vida de oração nós vamos obter muitas conquistas, muitas vitórias. Eu mesmo já alcancei muitas bênçãos através da oração. E vamos nos aproximar de Deus de uma maneira humilde, com o nosso coração quebrantado diante dele, confessando os nossos pecados, confessando os nossos erros e glorificando o seu nome.
Por que a oração, na realidade, ela tem a sua importância? Porque ela nos leva a um relacionamento com o Criador, um relacionamento de amor. Haverá um desenvolvimento do amor de Deus na minha vida, da minha vida para com o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E como Ele nos ama, Ele está pronto a atender às nossas súplicas. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Quando nós insistimos, quando nós não desistimos, fazemos campanhas de orações, não somos respondidos, continuamos orando, o Senhor vai sim nos atender, porque nós devemos demonstrar a nossa persistência, a nossa confiança. E a palavra de Deus nos diz: não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Por que tem grande galardão? Pelo fato de termos as nossas orações respondidas. Vamos entrar diante de Deus com quebrantamento, com arrependimento, agradecendo a Ele, obedecendo os seus mandamentos. A palavra do Senhor nos revela que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável. Portanto, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter esta comunhão com o Senhor, interagir com o Senhor, de joelhos ou como você queira. A Bíblia não especifica uma fórmula ou uma forma ou uma maneira de você orar. Como você sente, se você se sente, você pode realmente buscar a presença do Senhor em qualquer lugar. E por meio, quando eu estou orando, eu devo também meditar na palavra do Senhor. Eu posso orar salmos. Quando eu oro salmos, eu estou determinando que aquilo aconteça na minha vida. Através da Bíblia, Deus vai falando conosco, vai mostrando-nos qual o caminho que eu devo seguir. Eu preciso seguir algo. E o Senhor vai me mostrar como eu devo realmente amá-lo, adorá-lo, agradecendo. E interessante, o Salmo 139 fala que antes de você falar, Deus já sabe. Antes mesmo que uma palavra se forme em nosso pensamento e que nós possamos expressar estas palavras audíveis, ou mesmo em nosso pensamento, o Senhor conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. A oração, ela tem vários benefícios. Primeiro, Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei. Sabemos que Deus responde, e responde no momento exato, no momento certo. Às vezes não é agora, às vezes passa um determinado tempo, porque há tempo determinado para todas as coisas. Mas quando eu estou orando, buscando a presença do Senhor, quando eu me derramo perante Deus, a palavra diz: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Deus vai revelando os seus mistérios, vai revelando o seu plano para a minha vida, como eu estou, como eu devo fazer. O Espírito Santo que está dentro de mim, que está clamando para que eu possa ter uma transformação, para que eu possa ter uma mudança. Então vejam bem, os benefícios da oração é saber que Deus responde a nossa oração. E depois, Deus cuida e cuida muito bem. Nos mínimos detalhes, Ele sabe o número do nosso sapato, da nossa roupa, sabe o nosso endereço. Deus, Ele cuida de uma forma muito especial. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 7, vamos ler aqui. Primeira carta, primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e o versículo 7, nos traz uma palavra toda especial, uma palavra maravilhosa para os nossos corações. E eu preciso realmente lançar diante do Senhor toda a minha ansiedade, toda a minha necessidade, porque Ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado de mim. Ele cuida, como eu já falei, nos mínimos detalhes.
E o cuidado de Deus é um cuidado todo especial, é um cuidado maravilhoso. Glorificamos o nome do Senhor, exaltamos o nome do Cordeiro de Deus nesta noite, porque o Senhor responde a nossa oração. O Senhor cuida de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando eu lanço diante do Senhor toda a minha ansiedade, todos os meus dilemas, as minhas angústias, o Senhor vai dizer: não temas, eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Quando eu examino a palavra do Senhor, eu vou observando que Ele diz: não andeis ansiosos. A ansiedade, gente, traz muita angústia ao nosso coração, traz muita dor à nossa alma, muito desespero, muita inquietação. Mas por que lançar sobre Ele? Porque Ele pode, Ele sabe, Ele vê, Ele entende o meu gemido, Ele entende a minha dor. Que você possa lançar diante de Deus nesta noite, diante do altar do Senhor, todo o teu desespero, toda a tua angústia, toda a tua solidão. E deixa Deus trabalhar, porque Ele vai fazer, e Ele sabe fazer e faz muito bem. Ele nos dá muito mais daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. O Senhor não somente responde, como Ele cuida de nós, e Ele nos dá uma paz muito especial. Paz em meio à turbulência, paz em meio à dificuldade. A paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. Nós não entendemos, mas Ele entende. Ele disse para os discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas eu deixo com vocês a minha paz. E receber a misericórdia e a graça de Deus nos momentos da nossa jornada, da nossa vida. Gente, é algo muito especial, é algo muito divino, porque essa graça do Senhor eu não mereço, você não merece. Eu não sei o que Ele viu em mim, diz o hino, mas Ele me amou. Ele te amou. Louvado seja Deus pelo amor do Senhor nesta noite. Nos momentos de grandes necessidades, nos momentos de grandes apuros, Deus sempre esteve ao nosso lado. Eu tenho várias experiências nesta área, como Deus providenciou, como Deus cuidou, como Deus curou, como Ele fez. Aleluia. O salmista disse: olha, eu fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus abre portas aonde não tem portas. Ele abre caminhos no deserto, manancial na terra seca. Ele tem o melhor para nós. Muito embora que o melhor já foi Jesus Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas Ele tem algo muito forte, muito legal para nós. E a oração de um justo, queridos, ela tem poder. A oração é eficaz. Eu estou falando sobre oração eficaz. A oração abre os céus, move o trono de Deus. Deus, Ele levanta-se do seu trono. Salmo 113 diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que se levanta do seu trono para ver o que se passa na terra. E por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, o Senhor, Ele se levanta. Deus está se levantando nesta noite para te dar vitória, para te abençoar. Não importa o deserto que você esteja passando, Deus está contigo. Sadraque, Mesaque e Abdênego, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porém, o quarto homem estava ali dentro da fornalha, passeando com eles. Daniel foi jogado na cova dos leões. Porém, Deus enviou o seu anjo e guardou a Daniel. Essa confiança que nós devemos ter no Senhor. Aleluia. E a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz.
Portanto, clame ao Senhor nesta noite. Nós temos vários tipos de orações. Nós temos a oração de louvor, e é assim, por meio de Jesus Cristo, nós podemos oferecer ao Senhor o sacrifício dos nossos lábios, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Louve a Deus em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à tempestade. O louvor mais perfeito é aquele que sai justamente de um coração em meio a uma tormenta, em meio a uma dificuldade. É quando o Senhor recebe o sacrifício de louvor. Ofereçamos a Deus o nosso sacrifício de louvor e de adoração diante da sua presença. Depois nós temos oração de confissão. Eu preciso confessar a Deus: Senhor, eu falhei, eu fracassei, Senhor, não tenho forças, mas o teu poder se aperfeiçoa na minha debilidade, na minha fraqueza. Eu vou confessando para Deus, eu vou mostrando para Ele. E você pode me perguntar: mas Deus não já sabe todas as coisas? Sim, querido, querida, Deus conhece, Deus sabe. Mas nós precisamos confessar. Ele perguntou para Adão: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? A mesma pergunta o Senhor está perguntando: onde você está? O que você está fazendo? Depois nós temos oração de intercessão, que é quando nós oramos pelas necessidades dos outros, apresentamos os problemas dos outros. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. 1 Samuel 12, 23, parte A. Eu preciso orar também pelas pessoas. Eu não posso ser egoísta. Observem, no meu período de oração, eu tenho que louvar a Deus, começar agradecendo a Deus, exaltando a sua soberania, o seu poder, adorando, confessando, suplicando pela minha vida, pela minha família e suplicando por outras pessoas. Aí na oração de intercessão nós temos aí apresentando as nossas necessidades, a nossa angústia, o meu anseio, o que é que eu desejo. Aí se Deus sabe de todas as coisas, por que eu preciso buscar? Por que eu preciso orar? Ele quer que nós oremos a respeito de tudo. Porque, gente, quando eu estou orando, eu estou lançando diante do Senhor os meus problemas. É uma forma de alívio muito grande. Eu estou demonstrando a minha dependência do Senhor. Eu dependo de Deus, eu dependo do Senhor. Boa noite para todos vocês que aí estão. Compartilhem com outras pessoas. Gente, nós dependemos de Deus. Por mais recursos econômicos que nós tenhamos. Porém, Deus nos deu a vida. Ele nos dá o fruto de vida todos os dias. Ele nos dá a disposição de estar falando do seu amor, da sua grandeza, da sua misericórdia. E a bondade do Senhor, a graça do Senhor estão disponíveis. Você pode entrar no santuário. Agora você pode entrar na presença de Deus, sabendo que Ele vai te conceder o que você precisa. Peça em nome de Jesus. Quanto tempo você deve buscar? Depende. A Bíblia não especifica quanto tempo nós devemos estar orando, mas em Tessalonicenses fala de nós devemos buscar em todo o tempo, orar sem cessar. Como é esse orar sem cessar? É esse cuidado de vigilância, de temor, de questionamentos, como está a minha vida, como eu devo fazer, como eu devo amar a Deus, como eu devo agradecer ao Senhor, orando em todo momento. E nós vemos assim os grandes personagens da Bíblia que buscaram a Deus. As suas orações foram dirigidas a Deus. Nós não devemos orar a outras entidades, a anjos, por exemplo, nem também adorar a anjos, mas adorar somente a Deus. As orações devem ser feitas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu devo me aproximar com muita confiança, com muita dedicação, exaltando o Cordeiro de Deus
e ter motivos sinceros em meu coração para que eu possa buscar a presença do Senhor. E Jeremias 29, 12 e 13 diz: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, aleluia. Eu preciso orar de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso orar assim com meu coração contrito diante da presença de Deus, sabendo que Deus ele é fiel, que Deus ele é grande e que ele vai sim atender a minha oração. Daqui a pouco nós vamos orar, ok? Com muita sinceridade, em obediência, pedir em nome de Jesus tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Vamos confiar e permanecer esperando, pedindo a Deus. João 14, 13 a 14, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Louvado seja o nome do Senhor. Existem orações que não são respondidas, claro, muitas vezes algumas orações elas não são respondidas, porque Deus sabe, tá? Há muitas possibilidades, muitos motivos de não termos resposta da nossa oração. Pecados ocultos, se nós não confessamos, se nós não perdoamos, se nós desprezamos a palavra de Deus, se nós guardamos a vaidade em nosso coração, a nossa oração não será respondida. E quando eu vou ofertar, eu devo pensar, será que eu tenho algo contra alguém? Aí eu vou me reconciliar com aquela pessoa, eu oferto e eu faço a minha oração ao Senhor. E se Jesus que é Deus, né, que era Deus, ele precisou viver uma vida de oração, imagine nós como nós necessitamos. Aí nós temos a oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E qual é o teu pedido nesta noite? Qual é a tua petição nesta noite? Qual é o desejo do teu coração? Aleluia. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. E ao que bate e abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versículo 7 ao versículo 8. Ore mais. E ore sem cessar. Orai sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, ela tem poder, queridos. Ela tem poder. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Jeremias 29, 12. Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Por outra vez os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Tiago capítulo 5, versículos 17 ao versículo 18. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Portanto, vamos pedir em nome de Jesus. A oração ela traz salvação, traz libertação, traz cura, livramento, libertação, alegria, segurança, milagres. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Amém?
Pai amado, Pai querido, exaltado seja o nome do Senhor neste momento. Eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, pelo teu cuidado, pela paz em nossos corações. Eu te louvo, Deus, por cada vida aí presente nesta live, não sei quantas pessoas aí estão, mas eu quero pedir, ó Deus, a tua bênção, que a tua bênção chegue ao lar desta pessoa, esta pessoa que está aflita, esta pessoa que está desesperada, angustiada. Pai amado, Pai querido, tu és o Deus que abre portas aonde não tem portas. És o Deus que abre caminhos no deserto e manancial na terra seca. Jeová é o teu nome. E eu te louvo, Deus, porque tu és santo. Tu és grande, aleluia. Tu és poderoso e nós estamos falando sobre oração eficaz. E a tua palavra diz, Senhor, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós aqui estamos, ó Deus, diante de ti, diante da tua presença, pedindo a ti a proteção, pedindo a ti o livramento. Entra nesta família que nesta noite está necessitando de cura, está necessitando de um livramento. Ó Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Eu te glorifico, Senhor, porque tu és santo, tu és grande, tu és especial, tu és poderoso. Diante de ti a terra treme, diante de ti o inimigo obedece. Diante de ti as portas fechadas, elas se abrem. Aleluia, aleluia. Portanto, Deus, esta mãe, este pai, este filho, esta filha, esta criança que está desesperada, neste momento, Senhor, eu peço a tua grande misericórdia. Eu peço a Deus que tu abençoes a minha filha, ela está enferma, ela está com dengue, chikungunya. Eu peço a ti, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, vá até onde está a minha filha, neste momento, lá na cidade de Sagres. Faça um milagre, opere um milagre. Também na vida do Andrei, Senhor, toma ele diante da tua presença. Cura também, Senhor, está com dengue, ó Pai. A minha prima que está com tuberculose lá em São Paulo. Deus, em nome de Jesus, tu és Deus de milagres. Tu és Deus que estás aqui nesta noite dizendo, eu sou a cura. Eu sou a libertação. Aleluia, eu sou o poder. Louvado seja Deus. E em nome de Jesus eu peço, ó Pai, que tu entre neste lar, neste momento. Esta vida que está em desespero, que está em aflição. E que o Senhor atenda a nossa oração. Também, ó Deus, me dá saúde, me dá poder, me dá força. Vida para que eu possa anunciar a tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, nesta hora, eu entro diante da tua presença, Senhor. Sabendo que tu és o Senhor, que tu és Deus. Portanto, Senhor, atenda a oração, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pelo G. Anderson. Toma esta vida diante de ti, toma esta vida diante da tua presença. Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, Pai, vai fazendo algo especial, vai fazendo algo maravilhoso neste momento. Deus, aonde há desespero, que tu possa trazer esperança, que tu possa trazer paz. Em nome de Jesus, Roseli Lacerda, em nome de Jesus Cristo, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Eu te louvo, Deus, pelos livramentos que o Senhor tem dado. Eu te louvo, Senhor, pela salvação eterna. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Entra agora nesta vida, neste coração, na vida da Roseli, na sua família. Coloca a tua serva diante de ti, diante da tua presença. Exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Tu és Deus de promessas. Tu és Deus de planos. E a tua palavra diz, ó Deus, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Portanto, Deus, o teu plano, a tua palavra, louvado seja o nome do Senhor, vai atuando de uma forma toda especial nesta hora.
na vida de todas as pessoas que aí estão me acompanhando, Senhor, de todas as religiões. Vai ajudando, vai trabalhando, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos vocês. Muito obrigado a todos que me acompanharam, ok? Um grande abraço.